O foco é o reino e a justiça de Deus. Meus queridos irmãos e amigos, a paz do Senhor Jesus para todos, bem-vindo ao canal Em Cristo Edificados. Eu gostaria de ler um versículo aqui da Palavra de Deus para a edificação das nossas vidas neste momento, que se encontra aqui no Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 33, que diz: mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Meus queridos irmãos, quando o nosso amado Jesus falou isso para os seus discípulos, ele estava mostrando para os discípulos e todos que estavam ali à sua volta, que o foco deles precisava ser o reino de Deus e a justiça de Deus. Porque sempre o homem esteve muito preocupado com muitas coisas. Baseado aqui no texto, o Senhor Jesus ele estava falando para eles não se preocuparem demasiadamente com o que comer, com o que beber e com o que vestir. Na realidade, todas essas coisas, elas são necessárias para as nossas vidas. Mas o que Jesus aqui estava ensinando para aquelas pessoas, principalmente para os discípulos, é que essas coisas eram importantes, mas não era mais importante do que o reino de Deus e a justiça de Deus. Por isso o Senhor Jesus falou para eles: não preocupeis com o que comer, com o que beber, com o que vestir. Isso não quer dizer que nós não devemos nos preocuparmos com essas coisas. Na realidade, o homem, ele precisa viver do suor do seu trabalho. Ele precisa se esforçar, se dedicar para alcançar os seus objetivos. O que Jesus estava dizendo aqui era para que eles não priorizassem isso em primeiro lugar, deixando as coisas de Deus de lado, deixando a justiça do Senhor de lado. Então, é preciso o homem ter um foco. Eu e você, as nossas vidas, precisam estar focadas em um propósito diante de Deus. E esse propósito precisa ser algo forte, algo prioritário. A nossa vida tem que estar focado no reino de Deus e na justiça de Deus. Certamente nós vamos trabalhar, correr atrás dos nossos objetivos, dos nossos sonhos, sim, mas não podemos deixar as coisas de Deus em segundo plano. Não podemos fazer as coisas para Deus se der certo para fazer ou não. É preciso haver uma dedicação especial em relação às coisas de Deus. Então esse versículo aqui, ele nos mostra que nós temos que ter um foco. Qual é o teu foco, meu querido irmão e amada irmã? O seu foco é a sua família? O seu foco é o seu emprego, é o seu trabalho? Você pode focar em tudo isso, sim, mas não deixe de focar em primeiro lugar nas coisas de Deus, na justiça de Deus. Busque o reino de Deus em primeiro lugar. Faça a justiça, seja justo com o seu irmão, com o seu próximo, porque isso estará fazendo com que você esteja focado no reino de Deus. Então, não pense que as coisas deste mundo, as coisas, por mais aprazíveis que sejam, por mais maravilhosas que sejam as coisas deste mundo, não pense e muito menos foque nelas em primeiro lugar, porque isto fará com que você perca o foco em relação às coisas de Deus. Então, busque primeiro o reino de Deus, a justiça de Deus, procure fazer o bem, procure priorizar as coisas de Deus, lute pelos seus objetivos. Você que trabalhe, valorize o teu trabalho. Você que tem uma família como eu tenho, valorize a sua família, não deixe a sua família abandonada, não despreze os da sua família, não. Ame, ajude, contribua para que a sua família seja uma bênção, não somente no sentido secular, mas também, principalmente, em relação às coisas de Deus. Mas tenha um foco em sua vida. Não foque apenas na sua empresa, meu querido irmão empresário, minha irmã empresária. Não foque apenas na sua empresa. Foque nas coisas de Deus, que a sua empresa irá bem cada dia e cada vez mais. Mas se você focar apenas nas coisas materiais, naquilo que te sustenta, naquilo que é bom para a sua vida no dia a dia, você deixará as coisas de Deus em segundo plano.
E não tem como você servir a Deus e servir também às riquezas, servir ao mundo. Precisa ter um foco. O foco na minha vida e na tua vida precisa ser as coisas de Deus, meus queridos irmãos. Porque se você focar naquilo que é secundário, as coisas de Deus não terá valor para você como deveria ter. Então o nosso amado Jesus aqui, falando para os seus discípulos, ele orientou certamente os discípulos e todos daquela época que fizeram conforme Jesus orientou, foram bem-sucedidos em todas as áreas. Às vezes, as pessoas pensam que ser bem-sucedido está relacionado apenas ao financeiro, ao material. E isso, meus queridos irmãos, é um pensamento muito fraco, é um pensamento muito pequeno, porque ser bem-sucedido, em primeiro lugar, a gente precisa compreender que é a vida espiritual, ter uma vida espiritual bem-sucedida, uma vida espiritual mais próxima de Deus. Aí vai ser vitória, aí vai ser bênção, aí a tua vida financeira também será uma bênção, mas a tua vida financeira, a tua vida material não pode ser o teu foco, porque se você focar apenas no material, no financeiro, nas finanças, meus queridos irmãos, não terá espaço na tua vida para as coisas de Deus. E como Deus vai pelejar, vai batalhar ao seu favor se você não tiver propósito com Ele? Então, meus queridos irmãos, vamos aqui tomarmos dentro desse texto bíblico apenas um versículo só. Vamos tomarmos essa lição para as nossas vidas. Vamos focar nas coisas de Deus, vamos focar nas coisas espirituais, na justiça de Deus, na sabedoria, buscar esses benefícios para a nossa vida espiritual, que as outras coisas, conforme o texto diz, serão acrescentadas. No caso do texto aqui, Jesus está dizendo que seria acrescentado a eles o que comer, o que beber e o que vestir. Mas nós compreendemos muito bem, meus queridos irmãos, que todo aquele que fizer um propósito com Deus e permanecer no propósito, Deus vai acrescentando na vida dele o que de comer, o que beber e o que vestir. E em todas as outras áreas da sua vida, se você tiver um foco principalmente em relação às coisas de Deus e à justiça de Deus, meus queridos irmãos, o Senhor, Ele vai trabalhar ao seu favor de uma maneira extraordinária. O texto aqui fala: busque primeiro o reino de Deus e a justiça de Deus, que comer, o que beber e o que vestir, o Senhor, Ele vai acrescentar. Olha, buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Voltando aqui nos versículos anteriores, nós vemos Jesus falar de comida, bebida e vestimenta. Isso não falta para aquele que tem um foco perante o Senhor. Então, faça um propósito diante de Deus, tenha um foco em sua vida. Lembre-se, o foco é as coisas de Deus. O foco é o reino de Deus e a justiça de Deus. Que Deus abençoe, fique todos na paz do Senhor, tenha a sua vida edificada através desta palavra. Deus abençoe.